Bora lá, fiel, pro pós-jogo aqui do Corinthians. Lili Nascimento, diretamente lá da Neoquímica Arena, trazendo as últimas informações do Corinthians. E na sua opinião, o Corinthians merecia ter ganhado o jogo contra o Fortaleza em casa ou o empate ficou de bom tamanho? Deixa aqui nos comentários o que você achou do jogo. E no final do jogo, a torcida já gritou, é guerra. Quarta-feira é guerra, e os jornalistas também comentaram aqui sobre o jogo de quarta. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora aqui pro pós-jogo do Corinthians contra o Fortaleza. Mas vamos ouvir como a Lili nos traz esse clima na Neoquímica Arena de um time que buscou o empate e gritou a sua torcida: é quarta-feira. Boa noite, Lili Nascimento. Fala, Mota, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Bom, como você falou, eu tô aqui na zona mista, aguardando. A gente já sabe que o goleiro Hugo e também o Rodrigo Garro, eles virão aqui para dar entrevistas nesse pós-jogo, mas eles ainda fazem aí uma recuperação rapidinha no vestiário. Alguém escolhe jantar antes de falar com a imprensa, então a gente tem um tempinho ainda para falar sobre essa partida. Como o Eugênio falou, né, claro, o Corinthians vem numa sequência aí sem conseguir vencer no Campeonato Brasileiro, né, já é o quarto jogo aí sem conseguir uma vitória, mas fato de que a cabeça de todo o torcedor e também da comissão técnica está no jogo de quarta-feira lá no Allianz Parque contra o Palmeiras. Apesar de ter a vantagem, trata-se de um clássico, uma decisão, por isso Dorival decidiu poupar os seus titulares, né? Entrou com apenas 2 titulares hoje em campo, André Ramalho e goleiro Hugo Souza, né? O restante, os jogadores aí que saíram do banco de reservas, e aí na segunda etapa ele precisou colocar os seus principais titulares, principalmente ali no ataque, para tentar buscar um resultado, tentar uma virada, ou ao menos um empate. Conseguiu esse empate no finalzinho, né? O Carrídio aí faz o gol, esse gol importante, a tentativa ali do Yuri Alberto. Mateuzinho faz o cruzamento para dentro da área, o Yuri Alberto faz o cabeceio, o goleiro faz a defesa. No rebote, o Carrídio consegue esse um pontinho importante, que se for olhar para a tabela ali do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians está na metade da tabela, é 10º colocado, tem 22 pontos somados até aqui, mas como eu falei, a atenção fica na Copa do Brasil, porque é a competição que resta, né? Se for olhar para uma tentativa de título, o Corinthians olha para a Copa do Brasil, sabe que uma eliminação seria muito ruim, depois de ter saído na pré-Libertadores, ter saído na Sul-Americana também. E aí, o que eu falo para você é o seguinte: acabou o jogo, a gente só ouvia, antes mesmo do apito final, tá? Antes mesmo do apito final, a torcida gritando: é quarta-feira, é quarta-feira. Então há muita empolgação, muita expectativa pro lado do torcedor corintiano para esse jogo da volta. E é claro que a gente quer saber também dos jogadores, né? Hugo Souza e Garro daqui a pouquinho estarão aqui. Vamos falar muito sobre o jogo de hoje, mas também já olhando, né, para o jogo da quarta-feira, toda essa preparação para a decisão. Como eu falei, fazem uma recuperação rapidinha agora. Alguns escolhem jantar ou não antes de falar com a imprensa. Assim que eles aparecerem aqui, eu já chamo vocês, para o Fã de Esportes, acompanhar esse pós-jogo aqui da Zona Mista Corintiana, Mota. Valeu, Lili, trazendo informações do Corinthians. Qualquer novidade por lá, a gente vai com as entrevistas da Lili e da Vitória Leite. A gente muitas vezes, eu imagino, André, no geral a gente costuma sempre defender o Brasileirão pelo tamanho. É um campeonato muito grande, a Copa do Brasil obviamente é muito especial, mas assim, para mim, do ponto de vista como valor, eu acho o Brasileirão acima da Copa do Brasil, entendendo que a parte financeira da Copa do Brasil é um atrativo. Mas me parece que hoje era um jogo meio difícil de argumentar do Corinthians não priorizar o duelo com o Palmeiras. Primeiro, por ter vencido o jogo 1, e segundo, por ser o Palmeiras. Não é nenhuma questão de imaginar, e se a gente ganhar lá na frente? Não tem como. Você vê dessa forma também que esse era uma decisão mais fácil, digamos assim? Zinho, eu quero te ouvir antes, só colocando na tela da ficha técnica do jogo, até pra gente ter aquela percepção de posse de bola, chutes e tudo mais. Corinthians, 67% de posse de bola, Fortaleza 33%, chutes 18-8, no alvo 5-3, grandes chances 4-3, ações da área rival 31-9, cruzamentos 40-11, muitas bolas alçadas, mas o gol inclusive saiu num cruzamento ali no rebote pro Carrídio. Quero te ouvir, Tetra, esse jogo do Corinthians que buscou empate com o Fortaleza, os dois times que precisam pontuar nesse Brasileirão. A gente começa com o jogo do Corinthians porque houve muita tensão. O Corinthians sai com o empate, minimiza danos. André, vou começar contigo. Mas eu tava vendo aqui timeline de redes sociais, tava virando aquela narrativa de: se o Corinthians perde do Fortaleza,
Se cai para o Palmeiras no meio de semana, a corda vai roer para o Dorival Júnior. Quero que você fale um pouco do jogo e desse ambiente, a temperatura do Corinthians. Uma história bem parecida com o jogo da rodada passada, né? Quando o Corinthians foi ao Newton Santos, no Rio de Janeiro, e empatou com o Botafogo, sendo superado. Com um time muito mexido no primeiro tempo, escolha do Dorival Júnior, porque o Corinthians estava diante do início do confronto com o Palmeiras pela Copa do Brasil. O Botafogo foi muito melhor naquele jogo do que o Corinthians no primeiro tempo. A partir do segundo tempo, o Dorival colocou jogadores que estavam, entre aspas, poupados no banco de reservas. E o Corinthians dominou o segundo tempo e mereceu empatar. Uma dinâmica parecida com o jogo de hoje, aqui em São Paulo, contra o Fortaleza. Novamente, o Corinthians inicia a partida com uma escalação que não é a sua melhor, porque o complemento do confronto com o Palmeiras é nessa semana e o Corinthians vai jogar fora de casa, tentando defender a vitória parcial por 1-0. E o Fortaleza foi bem melhor do que o Corinthians no primeiro tempo do jogo. E aí o Dorival fez mexidas até mais radicais, o Corinthians terminou o jogo praticamente apenas com jogadores, isso é modo de dizer, né? Mas com uma força ofensiva muito grande pelas substituições que o Dorival Júnior fez. E o Corinthians conseguiu, dessa vez mais na parte final do jogo, o gol de empate que, assim, torna o resultado de empate justo para o que o jogo mostrou, mas evidentemente, por não vencer em casa, se fala, e durante todo o jogo foi perceptível esse tipo de conversa em rede social, que é uma comissão técnica sob pressão, né, na pendência do que vai acontecer na Copa do Brasil, porque no Campeonato Brasileiro, em mais uma rodada, o Corinthians não consegue vencer. Dos últimos 6 pontos, ganhou 2, um fora de casa e um em casa, perdia os 2 jogos, conseguiu empatar. O Corinthians é um time que é muito, muito distinto quando tem aquilo que é a sua melhor formação em campo, ou alguma coisa próxima disso, e quando não tem. Com essas escolhas da comissão técnica, que são feitas para manter um nível maior de competitividade, principalmente de intensidade, nas partidas que são decisivas, aí pensando no confronto com o Palmeiras pela Copa do Brasil, elas tornam o time que tem atuado, pelo menos nos primeiros tempos das últimas 2 rodadas, muito aquém do que o Corinthians deveria ter nesse momento, em relação ao que sempre foram as ambições e os objetivos do Corinthians. O elenco do Corinthians ele é capaz de produzir um time titular, quando os jogadores estão disponíveis, que pode ser competitivo. Mas se a comissão técnica precisa ou escolhe fazer muitas modificações, o resultado final, o produto que é colocado em campo, é muito frágil. A gente viu isso contra o Botafogo e viu isso hoje contra o Fortaleza. Eu acho que é uma decisão óbvia, né? Eu não gosto pessoalmente, acho que os treinadores também não gostam. Se eles pudessem né, ter outro tipo de conduta, sim, acho que a maioria teria. Mas é o seu maior rival esperando na casa dele, depois de um jogo que não só envolveu toda a rivalidade que sempre vai para dentro do gramado quando o Corinthians e Palmeiras se encontram, mas houve várias questões, como quase sempre acontece nos jogos de maior perfil aqui no Brasil, em todos os lugares, discussão sobre arbitragem, interferência no resultado, pênalti, pênalti foi, não foi, jogador impedido no gol, semiautomático, as linhas, mas essa está mal traçada, essa não está. Muita gente acaba fazendo uma opção, eu creio que até meio cega, né, de acreditar naquilo que é mais agradável em relação às mesmas explicações e os mesmos fatos, mas tudo isso faz com que o jogo não termine, não só porque tem um segundo jogo, mas porque a conversa continua. Se por acaso o Corinthians for ao Allianz Parque na semana que vem, nesta semana, né, hoje já é domingo, e for eliminado, o que é algo normal, entre essas duas equipes, qualquer coisa deve ser considerada normal, e hoje os titulares entram jogando, o Corinthians não vence o Fortaleza, eu estou falando de um cenário hipotético. Toda a responsabilidade vai cair em cima da pessoa que tomou a decisão, no caso do Dorival Júnior, e obviamente ele vai ser acusado de ter enfraquecido o Corinthians diante de um jogo em que todas as forças necessárias precisam ser utilizadas. Então é uma decisão que é tomada pelo técnico. O técnico, eu acho que ele nem... O que ele gostaria de fazer é uma coisa. O que ele faz é outra, decisão é tomada por ele, porque realmente é uma questão de energia, capacidade técnica, eficiência, intensidade para jogar, nível de competitividade.
todo mundo sabe como funciona. Não imaginava que fosse necessário colocar em campo hoje, no início do jogo com Fortaleza, um time com tão poucos jogadores considerados titulares. E aí foi entrando uma tropa. Você pode fazer muitas substituições hoje, você muda seu time radicalmente, você troca metade dos jogadores de linha. Sim. E o Dorival foi colocando e o Corinthians pressionando. É parecido, como eu falei no início do programa, com o que houve no Rio de Janeiro contra o Botafogo na rodada anterior. E aí a diferença de um time para o outro, desses dois Corinthians, ela é muito grande e ela é muito notável. Fora de casa, contra o Botafogo, hoje em casa, com o torcedor presente, e mesmo com o time, acho, talvez inconsciente, a torcida de maneira consciente, né? Ela assim, pensando na quarta-feira com o Palmeiras, o Corinthians hoje usou os seus titulares. Por sorte, não perdeu ninguém se machucou, e em tese, todo mundo à disposição para uma decisão. Agora não é uma questão de, mas é a Copa do Brasil e o brasileiro é uma chance de título. Sim, é uma chance de título, sim, tem o fator econômico, né? O Brasil é um dos poucos países, talvez o único país onde o futebol é importante, em que a Copa Nacional ela é colocada acima das outras competições, né? Em várias ocasiões. E aí tem competição internacional, Copas europeias, Copas continentais. Em nenhum lugar a Copa Continental, independentemente de qual seja, é colocada abaixo da Copa do país. Não é na Itália, não é na Espanha, não é na Inglaterra, não é na Alemanha. No Brasil, às vezes é. E as coisas são assim aqui. Mas é um Corinthians e Palmeiras. Então eu não vou cair no lugar comum de dizer que você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, porque você sabe, todos nós aqui sabemos, né, a frase do Hugo Giorgetti no primeiro Boleiros que ele concebeu, mas é isso. André? Não tem o que fazer. É quarta-feira. É isso, não tem como, né? Não tem jeito. O pessoal está pensando muito nesse jogo porque é um derby, numa competição de mata-mata, tem todo um peso. Vamos remeter à final do Campeonato Paulista, quando o Corinthians conseguiu ser campeão diante do Palmeiras. Dessa vez o Palmeiras joga em casa, sai na desvantagem. Bem, o jogo de hoje, é claro que tem o laço, porque o Corinthians, mais uma vez, poupa os titulares. E a gente, como o André já colocou, percebe uma nítida diferença dos titulares para os reservas, especialmente no ataque. A produtividade do ataque é outra quando entram o Garro, o Memphis e o Yuri, embora o Yuri não esteja ainda na sua forma, no seu ritmo de jogo ideal. Mas é claro que tecnicamente é um jogador muito acima, né? O ataque reserva do Corinthians não dá as respostas, não só o ataque. Aí a gente olha para a defesa. Já está provado e comprovado que o Félix Torres tem dificuldades como zagueiro, como lateral, mais ainda. No jogo contra o São Paulo, ele é substituído no intervalo, porque estava jogando muito mal, e o time levou gol nas costas dele contra o São Paulo. Hoje, de novo, o time leva gol nas costas dele. O passe foi muito bem feito, mas é uma falha, né? A bola entrar... É o posicionamento, não acompanhar o deslocamento do Breno, que faz a diagonal por trás dele. E quando olha, já está lá na frente junto com o André Ramalho, um passe maravilhoso do Matheus Pereira. Então, eu olho muito para o ano passado e vejo um Corinthians que ano passado, tudo bem, esse ano não tem a Sul-Americana que tinha ano passado, mas que sofreu muito em se dividir entre as competições. Aliás, ano retrasado também, Luxemburgo, lembra? Ele sofre muito para se dividir porque o elenco não tem a qualidade, o equilíbrio necessário. Esse ano só tem Copa do Brasil. Óbvio, você não pode abrir mão de um duelo com o Palmeiras. Só que nos últimos 4 jogos não venceu no Campeonato Brasileiro. Sim. Nos últimos 9 jogos só tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. O campeonato vai passando. E o Corinthians não pode deixar o campeonato passar. Porque, não, você vai ficar só com o brasileiro. Que se ficar só com o brasileiro e for um bom brasileiro, ok. O problema é ficar só com o brasileiro e ele na frente está de novo lutando contra rebaixamento. É demais ou é de menos para um clube do tamanho do Corinthians. Os 11 titulares que a gente conhece, eu acho uma boa equipe. É um bom time. Mas não tem peça de reposição. Tem dificuldade. Foi muito comprovado hoje, né? Ele começa o jogo com uma equipe alternativa, visando, é claro, o clássico, a grande rivalidade, a grande decisão do meio de semana, e não pode ser diferente, vale muito esse jogo, não é só a classificação não, é permanência de comissão técnica, é sequência do ano, né, principalmente para o Corinthians, né, porque o Corinthians não conseguindo a classificação, ele fica só com o Brasileirão, e hoje ele é o 10º colocado, está bem no meio da tabela.
Ele exatamente está no meio mesmo, porque ele está a 7 pontos do G4 e 7 pontos da zona de rebaixamento. Se você for ver a pontuação dele aí, eu estava estudando isso aqui na tabela. Então, esse jogo de quarta-feira vale muito e o Dorival não tinha outra opção em não fazer isso que ele fez. Entrar com esse time alternativo, mas baixa muito o nível, tem muita dificuldade. O segundo tempo, quando entra Memphis, Yuri, Carrídio, Mateuzinho, né, essa galera, Garro, o time melhora, tem mais qualidade técnica. Aí esses números aumentam muito por causa do segundo tempo. De cruzamentos, de posse de bola, de chegada, de finalização. E a equipe do Fortaleza quis segurar o resultado, né? Começou a ter substituições para segurar o jogo. Vive um momento difícil, está na zona de rebaixamento, baixou as linhas, aceitou a pressão do Corinthians, é normal no jogo acontecer isso para um time que está com dificuldade. Está sendo reconstruído novamente, né? Com um novo treinador, o Renato Paiva, com outra metodologia de trabalho. Então o Corinthians vai buscar na raça, na vontade, nesses jogadores que têm mais qualidade, que entraram no jogo. E por mais que não venha a vitória, mas busca o empate no segundo tempo, vem aquela moral e aquela confiança para quarta-feira. Tenho certeza que o torcedor corintiano terminou esse jogo aí, apoiou, lotou a Neoquímica Arena, né? Mas o pensamento é na quarta-feira, é na decisão contra o Palmeiras, e esse resultado de buscar o empate traz assim essa atmosfera e essa confiança para o Corinthians. Pessoal, a verdade é que é página virada, né? Esse jogo nem vai ter tanta repercussão, ainda mais que ficou um empate, né? O Corinthians, eu acho que até jogou bem, cara, o primeiro tempo, criou bem. O Romero desperdiçou chance no primeiro tempo, o Yuri Alberto desperdiçou chance. O Corinthians, pra mim, foi até mais participativo e reativo no primeiro tempo do que no segundo tempo, quando entrou os titulares. É a minha opinião. Se você pensa diferente, gostaria de saber a sua opinião também. Comenta aqui abaixo. Mas a verdade, pessoal, é que está todo mundo com a cabeça no jogo de quarta-feira, que é o jogo mais importante da temporada daqui pra frente pro Corinthians, né? É o jogo que vai manter o calendário do Corinthians cheio, é o jogo que vai dar a chance ainda do Corinthians levantar um caneco ainda nessa temporada, e também é a principal chance da gente poder desclassificar a porcada dentro do chiqueiro. Então, né, página virada já para esse jogo. Era um empate que fica com aquele gosto que daria para ter ganhado sim, tá? Daria para ter ganhado sim. Acho que o Dorival não errou na estratégia, acho que falta reforços, o time, né? Quando o time joga esse mistão aí, não dá para esperar muito, a gente já sabe, né? Mas é isso, pessoal. Quarta-feira é guerra, a torcida gritou com todos os pulmões que tem, né? Antes mesmo de acabar o jogo ali, o Corinthians apertando o final do jogo para tentar conseguir a virada ainda, e a torcida antes de acabar o jogo já gritando: quarta-feira, é quarta-feira, é quarta-feira, e vai ser guerra aí contra os porcos lá. O Corinthians tudo para fazer um ótimo resultado, 0-0, né? Uma goleada lá dentro. Cara, o que importa é eliminar os porquinhos, velho. Tem que eliminar os porcos. Eles estão mordidos, cara. Eles estão mordidos querendo dar o retorno, né? O desconto do que nós fizemos com ele na final do Paulista. Mas é isso, pessoal. Bora lá. O que você achou do jogo aí? Comenta aí, deixa sua opinião aqui nos comentários. Prometo curtir e responder aí o seu comentário, beleza? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Assim você sempre vai ficar por dentro das notícias do Timão, beleza? Bom finalzinho aí de domingo. Ótimo semana aí abençoada pra você. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!